que o Brasil vai ser ao final desses 4 anos? O que nós aprendemos? O que nós melhoramos como sociedade? O que nós nos aperfeiçoamos como seres humanos? O que a gente... Sabe? Porque até na dor se aprende. Não é verdade, teve azar de pegar a pandemia. Teve cara que pegou a pandemia e dobrou a popularidade. Aquela menina, falo menina no sentido positivo, da Nova Zelândia lá, tava arriscada não se reeleger, cresceu com a crise. Porque lá foi teve realmente... liderança, eles lidaram muito teve bem com a liderança. crise, né? Ninguém morreu. Então, lá, tipo, não é verdade que numa crise um povo não possa aprender com o sofrimento, mas pode aprender também. Mesmo jeito que numa crise conjugal, numa crise familiar, numa crise dos negócios, você pode sair mais forte dela. A pergunta é, o que nós vamos aprender? O que nós vamos sair melhor do que entramos? A minha impressão é de que não. Esse é o Mas esse projeto que tu diz que é fundamental, e eu concordo, eu acho que independente de eu concordar ou não com o projeto em si, eu acho que se o cara que tá ali, ele acredita de verdade no projeto dele, eu respeito. Sim. Sabe? Então vamos lá. Tu sente que esse projeto, que o Bolsonaro nunca teve um projeto, na tua opinião, ou esse projeto foi... sucumbido? Se fudeu o projeto por causa que veio a pandemia e começou a ter que lidar com isso? Eu acho que não tem a ver com a pandemia. Eu acho que a pandemia só... Bom, é inegável que um ambiente de pandemia é mais difícil para o governante, né? É mais difícil de governar, mas de novo, não é fato que você sucumba a uma dificuldade. Do mesmo jeito que numa guerra tem governantes que crescem, o Churchill não teria o nome que tem se não fosse aquela circunstância. Uhum. Você fala, mas precisou de uma guerra? Não é que precisou de uma guerra, não foi ele que criou a guerra. É que na guerra o cara teve uma postura... Na guerra você tem que ter líderes fortes, né? Porque então, senão você morre. É isso, cara. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte... A pandemia também, né? Em qualquer circunstância, sobretudo quando é uma crise que você não produziu, sabe? É a chance que você tem de crescer em reputação junto à opinião pública. Sim. Você fala, você vai para uma TV e fala, é sério, é grave, eu vou fazer tais coisas. De repente ele poderia ter angariado voto, apoio, até de quem não votou nele. Com certeza. Fala, eu achava esse cara uma Babacão, porcaria, um idiota, né? Mas comprou as vacinas na hora certa, todo mundo vacinado agora. Veio a crise e ele mostrou que tem fibra. Tem seriedade, tem fibra. Né? E a gente viu muitas mulheres e homens no mundo que mostraram capacidade de enfrentar com fibra, com determinação. Isso passa uma segurança e até uma simpatia de quem não votou em você. Você fala, o cara é sério, Eu não votei nele, mas olha aí, ele está cuidando das pessoas, ele está olhando pela comunidade, ele está fazendo a parte dele. Qual é o ganho que nós vamos ter? Eu não vejo isso, cara. Eu falo isso assim... É óbvio que eu torço para o Bolsonaro perder a eleição. Agora, eu preferia não estar torcendo como eu estou. Eu preferia estar querendo disputar projeto com ele e não lamentando todo dia abrir o jornal e ver as maiores barbaridades acontecendo. Mas aí você falou algo interessante. Que aí você pode discordar e concordar comigo. O que você tem achado do papel da mídia nessa pandemia? Porque uma coisa eu entendo que a pandemia é algo sério. Mas eu entendo também que tragédia vende. Né? Cai um avião, os caras ficam uma semana fazendo a cobertura completa do avião. O que a gente vai ganhar como sociedade sabendo como foi o desfecho do avião? Pouca coisa. Mas a mídia, ela foca nisso, porque sabe que vende, sabe que gera clique. Sim. Você acha que não está acontecendo a mesma coisa na pandemia? Você acha que a mídia ela se perdeu um pouco? Ela está usando a pandemia como ferramenta política? No final das contas? Eu acho que a mídia está meio perdida. Você fala da grande mídia, né? Sim. Porque tem muita gente fazendo... Né? Esse trabalho que você faz aqui não é um trabalho de mídia no sentido que você está usando, mas tem muita gente te acompanhando e que está sabendo que o Haddad pensa agora exclusivamente. O que está acontecendo e tal. Então, hoje mídia é um conceito muito aberto. Mas a grande mídia, aquela tradicional zona, meia dúzia de famílias e tal, eu acho que ela está perdida. Porque ela própria não sabe muito bem. A mídia sempre achou que tivesse um projeto. Ela achou. Que ela tivesse um projeto dela, de país? De país. Ah, sim. Esses grandes grupos,
Porque do mesmo jeito que a gente tá conversando aqui uma vez na vida e outra na morte, eles conversam todo dia por telefone, cara. 2, 3 telefones. Eles são brother. Super brother. Entendeu? E controlam 80% da mídia. E controlam tudo. Então eles têm uma visão de mundo. Eles têm uma visão de mundo, né? Que nem sempre eles combinam com os russos, né? Que é o povo, né? A visão de mundo deles. Claro. E aí eles querem porque querem favorecer os caras cheirosos que eles escolhem para representá-los. O Dória, por exemplo. Né? Então é aquela coisa que eles não têm noção de que eles têm 2 papéis a cumprir. Um, como cidadão, você pode apoiar quem você quiser. Não é porque o cara é dono de jornal que ele não possa ter a opinião dele. Claro. Legítimo que tem, inclusive. É legítimo. E é mais legítimo ainda quando ele expõe. Aí sim ele é corajoso. Aí é legal. Falar. Agora, o cara tem um jornal, o cara tem uma emissora, ele tem que saber, sobretudo quando é uma concessão pública, como é o rádio e TV, aí ele tem que saber que ele tem um outro chapéu que é mais importante que o primeiro. O primeiro de cidadão, ninguém pode tirar dele. Agora, o segundo, cara, é levar a informação real para as pessoas. E deixar o cara formar um juízo sobre aquela informação. Mas isso não acontece. Não acontece. Ele leva a informação para o cara ter interpretação que favorece a visão de mundo política dele. E aí, quando o cara mistura, né, o direito que ele tem de ter a visão dele, de religião, de mundo, o que ele quiser, né, com o dever da imprensa de informar corretamente. Então, o que você vê de opinião nos jornais, às vezes é menos do que informação, pô. Pô, você abre eu quero me informar. Onde você vai hoje? Eu vou pro Twitter. Você percebe? Então, eu me informo sabendo o que as pessoas estão pensando. Mas assim. isso é muito grave, cara. Quando você não começa a não se informar por aqueles que têm a concessão pública para cumprir esse dever... Mas é grave? Ou é libertador? O quê? Isso, essa revolução. Eu acho que é libertador. Você pode achar grave porque agora a gente não tem mais aquele órgão que fala essa é a verdade, é isso que está acontecendo que é importante. Eu entendo. A gente não tem mais aquela luz direcionadora. Não temos mais. O fato da tecnologia ter... Ela é disruptiva, a tecnologia atual. Ela provocou uma hecatombe. Eu não preciso mais esperar tu ir na Globo, na SBT ou na Record dar uma entrevista. Pô, chamar você aqui pra conversar. Eu sou um gordo ter tudo, outro gordo ter tudo. A gente não tem nada. Tudo é você. Tá bom, você é só gordo. E a gente não tem, tipo... Eu não sou formado em jornalismo, eu não sou formado em nada. Mas graças à internet... Não, isso aí é... A gente pode construir um óbvio que a gente tem... aqui. É óbvio que, assim como um avião pode